Vamos então lá, gente. Boa noite. Hoje a matéria é importantíssima, mas é ótima também. São as condições da ação, tá? A gente viu na aula passada, a gente viu as teorias da ação, né? O conceito de ação como um direito incondicionado e constitucionalizado de movimentar o judiciário. E aí, na última teoria que a gente viu, foi a teoria eclética do Lieberman, né? A gente viu que, apesar do direito de se ajuizar uma ação e de se participar do processo seja incondicionado, o direito de ter efetivamente uma decisão que resolve o mérito, ou seja, que resolve o conflito, isso é condicionado, isso tem requisitos, tá? E são dois requisitos, dois grupos de requisitos: as condições da ação e os pressupostos processuais, tá? Bom, o que a gente estuda nessa aula de hoje? Condições da ação, que é importantíssimo para advogar, para OAB, para concurso, para passar nessa disciplina, né? Porque depois de tudo que a gente está sofrendo com essa pandemia, esse semestre, o mínimo que a gente quer é o quê? Passar nessa disciplina, né? É o mínimo. A gente só está querendo isso esse semestre, mais nada. Verdade ou mentira? Né? Então, condições da ação, gente, são 3, que eu já vou avisando, que vocês vão ter que saber de cor e salteado. Não tem jeito, gente. Condições da ação tem que saber, tá? O que é? Para que servem as condições da ação? O que são as condições da ação? São condições para a existência válida do processo. O processo só existe de forma válida se eu tiver as condições da ação. Ele pode até existir sem as condições da ação, mas ele não é válido. Se faltar alguma das condições da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, porque ele não tem uma existência válida. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, anota isso. Se faltar uma das condições da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Ele só existe de forma válida se eu tiver as condições da ação, tá? Bom, ok até aqui? Posso passar para frente ou temos alguma dúvida sobre isso? Ei, turminha, pode passar para frente? Maravilha, estou entendendo, vocês não têm dúvida nenhuma, vocês estão entendendo tudo, porque eu sou ótima e vocês também, né? Então, vamos lá. 3 condições da ação. Primeira, legitimidade de parte. Primeira das condições da ação, legitimidade de parte, tá? Aí a gente tem que ir, gente, no artigo 18 do CPC, e eu vou lá. Vamos no artigo 18 do CPC, olha o que ele fala. Se eu tivesse em sala, eu ia pedir para algum de vocês ler para mim, mas aqui eu mesma leio, né? Acreditem ou não, eu sei ler. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Sabe aquele amigo seu que é um plasta? Eu tenho um amigo assim. Ele é um plasta. As pessoas fazem merda com ele e ele não faz nada. Aí você toma as dores e vai lá e quer brigar pelos direitos do seu amiguinho, né? Eu tenho um amigo assim. Vai ser até professor de você semestre que vem. Não vou dizer quem não. Semestre que vem vocês me digam se vocês adivinharam quem que é, né? E aí a gente toma as dores do amiguinho, né? Plasta. Isso não existe no judiciário, isso não existe na legislação, tá? De boas intenções para a legislação, o inferno está cheio. Então, imagina a situação, tá? A Luana se casa com o Natan. Natan nem está aqui hoje, né, gente? Sentindo falta do Natan, mas vamos usar o Natan aqui de exemplo, mesmo ele estando aqui hoje, porque aqui é assim. A gente fala dos outros pelas costas, né? Então, Luana se casa com o Natan, tá, Luana? Um ano depois do casamento, a irmã da Luana descobre que o Natan a está traindo. Conta para Luana. Luana chora. Luana fica arrasada. Come brigadeiro de colher para esquecer o Natan. Não consegue. Resolve continuar o casamento. A irmã dela fica... Não posso falar palavrão. A irmã dela fica indignada com essa situação. O que ela faz, então? Ajuiza uma ação de divórcio. O que pretende a irmã da Luana com aquela ação?
o divórcio da Luana e do Natan. Luana e Natan têm direito a se divorciar? Com a graça de meu bom Deus, todos nós hoje podemos casar e depois divorciar. Graças a Deus, a gente não tem liberdade para ir e vir, porque a gente não pode sair porque tem um vírus matando a humanidade, mas separar a gente pode. E, aliás, o número de divórcios na China já aumentou com o coronavírus. E a gente, que é advogado, que trabalha nessa área, inclusive com mediação de conflitos, como eu, a gente torce para que isso aconteça aqui também, para a gente ter bastante trabalho depois desse tempo, que alguma coisa a gente tem que tirar de bom desse momento, né? Péssimo isso, né, gente? Péssimo meu comentário. Mas, enfim, é verdade. Você acredita que a gente já tem gente na fila para divorciar? Depois que acabar o coronavírus? Vocês acreditam nisso? Esse isolamento social já está trazendo divórcios para o Brasil, como trouxe para a China, né? Mas, enfim. Então, a gente tem direito de divorciar, graças a Deus. Porém, é hora do Tinder investir em propaganda. Gente, comentário do Mário. Hora do Tinder investir em propaganda. Então, Mário, eu não tenho esse tipo de aplicativo, né? Nunca tive. Mas deve estar bombando, né? Eu imagino. Não sei para quê, porque as pessoas só podem conversar, não podem se encontrar, né? Uma coisa horrorosa. Mas, enfim. Voltando aqui. Então, existe o direito ao divórcio da Luana com o Natan. O juiz não pode julgar esse pedido improcedente, porque se ele julga improcedente, ele está falando que a Luana não pode separar do Natan. E isso ele não pode falar. Tá? Agora, ele também não pode julgar o pedido procedente. Porque se ele julga o pedido procedente, ele separa a Luana e o Natan contra a vontade da Luana e do Natan. Porque essa vontade é da irmã da Luana, não é da Luana e nem do Natan. Né? Então, olha a situação. O juiz não pode resolver esse conflito. Ele não pode julgar o pedido nem procedente, nem improcedente. O que ele vai ter que fazer? Extinguir o processo em resolução do mérito. Porque se ele resolve o mérito, ou ele está proibindo pessoas que podem se divorciar de divorciar, ou ele está divorciando quem não quer se divorciar. Então, o que ele vai ter que fazer? Extinguir o processo sem resolução do mérito. Tá? Por quê? Qual que é o fundamento dele para extinguir esse processo sem resolução do mérito? Para deixar de meter a colher no casamento dos outros sem os outros quererem, igual a irmã da Luana está fazendo. Tá? É alegar que falta uma das condições da ação, que é a legitimidade de parte. Porque ainda que o direito ao divórcio existe, nesse caso, não existe a legitimidade de parte, porque a irmã da Luana não é parte legítima para requerer esse divórcio. A irmã da Luana não é parte legítima para requerer o divórcio do casamento dos outros. Ela tem que tomar conta mais da vida dela. Nem sei se Luana, você tem irmã? Tô metendo pau na sua irmã aqui, nem sei se ela existe. Tomara que não, né? Que é melhor a gente falar mal de quem não existe. Né? Mas, enfim. Lulu tá aí, gente? Lulu não se pronunciou hoje ainda. Não vi Luana. Ela aparece aqui para mim, mas ela não se manifesta, a gente falando dela aqui, né? Mas, enfim. O que... Ei, Lulu, tem irmã, Lulu? Conta pra gente. Tem 4 irmãs? Tem um irmão só. E ela fica se metendo na sua vida, igual o meu exemplo? Não. Tá baixinho o teu áudio. Eu não sei se o meu também tá. O áudio tá baixinho, gente? Não, o seu tá bom, professora. Então tá bom. Luana, super presente nas nossas lives. Obrigada sempre pela presença, viu, Luana? Não só ela, né? Tem vários aqui. Ana Luísa, Isadora, Mário. Eu acho que na última você não teve não, né, Mário? Matheus, Rafael, Sandro. É fantástico. O Sandro também está em todas. Os Vinícius também, né? Já até postaram a VA também. Vocês são fantásticos, gente. Então, vamos lá. Stephanie está chegando aqui também, gente. Então, o que é legitimidade de parte? É a pessoa que está ajuizando a ação ser o possível titular do direito. E a pessoa contra quem está se ajuizando a ação ser o possível titular da obrigação. Por que eu pus a palavra possível? Porque a gente não pode pré-julgar quando outra pessoa juiza a ação. Mas o que eu tenho que raciocinar? Se o juiz tem que raciocinar quando ele recebe a ação. Se esse pedido for julgado procedente, esse é o dono do direito, esse autor? Esse réu é quem tem a obrigação? É isso que se trata a legitimidade de parte. A gente observar
se quem está pedindo realmente tem o direito e observar se quem está... Tirei meu próprio áudio. E observar se... Ai, não consegui, que ele tem que fazer um negócio aqui. Ah, não consegui. É observar se quem está pedindo tem o direito e também observar se quem contra quem está se pedindo tem obrigação. Vou dar 2 exemplos para vocês. Fora esse que eu já dei do casamento, né? Do casamento da Luana e do Natan. Natan está sempre aqui. Hoje ele não está, está até sendo casado e não está aqui. Vou dar esse recado para ele outro dia, depois. Bom, eu tive um caso uma vez. Eram 2 clientes. Eles tinham feito um tratamento de canal que não deu certo. Ainda ficaram com a boca toda aberta, toda doendo. Queriam ajuizar a ação contra o dentista. Na verdade, eles procuraram o dentista. E o dentista respondeu para eles o seguinte: olha, eu tenho seguro, mas eu só posso te pagar pelo seguro se eu for condenado judicialmente. Então, me faz um favor, ajuiza uma ação contra mim, que se eu for condenado, o seguro vai te pagar. Aí eles me procuraram, ajuização contra o dentista. Fiz a petição inicial do jeito que eles queriam. Só que quando você faz a petição inicial, você tem que juntar a documentação. E aí, a hora que eu fui juntar a documentação, eu não tinha um recibo, um orçamento, eu não tinha nada assinado pelo bendito do dentista, gente. Tudo era assinado pela clínica odontológica onde o dentista trabalhava. Eu falei, pô, se eu ajuizar essa ação, o que o juiz vai falar quando ele analisar? De onde você tirou esse dentista se ele não assinou nada? A relação jurídica, o pagamento não foi feito para ele. O recibo não é assinado por ele. O orçamento não foi feito para ele. Quem tem a obrigação aqui de devolver o dinheiro é a clínica, não o dentista, porque quem consta aqui, quem recebeu foi a clínica. E aí eu chamei meus clientes e falei, olha, não posso ajuizar contra o dentista, tenho que ajuizar contra a clínica. Ajuizei contra a clínica. A clínica chamou o dentista para participar do processo através de um instituto que a gente vai estudar, que chama denunciação da lite. E o juiz falou, não tem nada que prova que foi esse dentista que fez. Não vou topar. A clínica recorreu e o tribunal confirmou. Resultado, quem foi condenado no final das contas foi a clínica. Justamente por causa da legitimidade de parte. O dentista não era parte legítima, porque não tinha prova nenhuma que era ele que tinha feito. Ele compareceu na audiência, e na audiência ele perguntou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu sou aqui? Sou testemunha ou eu sou réu? Aí você fala para ele, você é testemunha, a gente não tem provas no processo que foi você que fez. Né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que já caiu no AB. Imagina que tem um filho que mora com o pai. O filho é maior, capaz, mora com os pais também maiores e capazes. E aí vem um vizinho e bate no muro da casa dessa galera. Casa que, na documentação, é dos pais. Ok? Aí o filho vai lá, pai, vamos processar esse vizinho, né, que não sabe dirigir. E os pais falam, a gente já tá velho, a gente não quer processar ninguém. Deixa quieto, a gente paga. O filho fica revoltado e ajuiza a ação. Ilegitimidade de parte. Porque o dano não foi no imóvel do filho. O dano não foi do filho, foi dos pais. Eles é que deveriam ter ajuizado. Tá? Deu para entender, gente? E aí eu vou repetir o artigo 18, que eu acho que agora fica mais claro para vocês. Ninguém poderá pleitear direito alheio, ou seja, direito de outra pessoa, em nome próprio, ou seja, em seu próprio nome, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, que aí é outro assunto que a gente vai trabalhar no final do semestre, tá? Ok, meus amores, até aqui? Ah, outro detalhe. Vamos agora de novo com a Luana, tá? Luana teve aí um affair com o Natan. E aí, depois de 9 meses, veio o resultado. Se é que você me entende, né, Lulu? Tô te engravidando agora. E aí, o Natan foi lá, registrou o filho, mas nunca pagou pensão alimentícia. O que a Luana vai fazer? Luana, abre o seu áudio aí e conta pra gente. Engravidou do Luan, do Natan, teve o filho, ele registrou, mas não paga pensão. O que você vai fazer? Entrar contra ele, ué. Você vai entrar contra ele aonde? Com pedido de pensão, ué. Você vai ajuizar uma ação, então, contra ele, requerendo pensão alimentícia, não é isso? Isso. Ótimo, Exatamente. Luana. Quem que vai ajuizar essa ação? Você? Não, um advogado. Uma outra pessoa. Sim, mas o seu nome?
No meu nome. Não, no nome do meu filho, né? Isso. Se for no seu, daí legitimidade parte. Tem que ser no nome do menino, representado pela mãe, porque você não pode requerer um direito que é do menino em nome próprio, por força do artigo 18. Você entendeu perfeitamente, Lulu? É isso mesmo. Entendi. Ok, gente? Ok. Dúvidas ou eu posso passar para frente? Hein? Pode passar para frente, pode passar para frente. Peraí que Michele, eu tenho uma pergunta aqui, já vou te ouvir, Vinícius. Ana Luísa, o avô pode ajuizar para o neto? Pô, Ana, depende. Se ele for o responsável legal pelo neto, né? Na verdade, é o neto representado pelo avô. O avô só pode representar o neto se o pai ou a mãe não existirem, né? No caso de pensão mesmo. No caso do pai e a mãe não existirem. Agora, o que acontece às vezes, Ana? Eu tenho, às vezes, uma mãe de 15 anos que teve aí que está aí com um filho de 1 mês. Aí o que a gente faz? O avô representa a mãe e representa o filho, tá? Agora, se eu tenho uma mãe maior de idade e um neto de 1 ano, o avô não pode direto ajuizar a ação representando o neto, tá? Tem que ser a mãe, ok? O avô pode ajuizar? Pode, mas lembrando, a parte legítima, o autor é o filho, representado pela mãe. Então, a gente vai ter assim na petição inicial. Fulaninho de tal, neste ato representado por sua mãe ciclana de tal. Ou fulano de tal, neste ato representado por seu avô. Lembrando que o avô só pode se a mãe não existir, tá? Ok, Ana? Respondi? Gente, alguém tinha me chamado. É o Vinícius? sim. Oi, Vinícius. Vamos dizer que, por exemplo, a criança tem um problema mental e ela é completamente incapaz. Mas Mesmo a assim, a criança, mãe ajuiza uma ação sendo representante do filho? sim, se for totalmente incapaz, é representante. Mas olha só, não precisa ter doença mental, não, tá? Porque, na verdade, o menor abaixo de 16 anos, ele sempre é absolutamente incapaz. Dos 16 ao 18, que é relativamente incapaz. Vocês devem ter aprendido isso com o Dani, não aprenderam? Sim. Ótimo. Posso continuar agora? Pode. Então, essa é a primeira das condições da ação. A gente tem mais 2. Temos o interesse de agir agora, tá? O que é o interesse de agir, gente? Para eu ter interesse de agir, eu tenho que ter um binômio, tá? 2 coisas. Necessidade da tutela jurisdicional e a adequabilidade do procedimento escolhido. Então, para eu ter interesse de agir, quando vocês estiverem, né, vendo esse vídeo, anota aí. Eu tenho que ter 2 coisas. Tá? Primeira, necessidade da tutela jurisdicional. Segunda, a adequabilidade do procedimento escolhido. O que é isso? Professora, se eu ajuizei a ação é porque eu tenho interesse. Não. Você tem interesse, mas não é interesse de agir. Você tem vontade, você tem desejo. Mas para ter interesse de agir, a gente tem que ter o quê? Um conflito, né? Então, se o Vinícius está me pagando, está me devendo, eu cobro dele, ele me paga. Eu tenho interesse de agir, gente? Não, porque não existe conflito. Mas, professora, tem alguém que tem a capacidade de ajuizar a ação contra outra pessoa sem existir um conflito? Cara, tem. Vou contar para vocês que já aconteceu na minha vida. Tem muitos anos que eu advogo, apesar de não parecer pela minha cutis perfeita, né? Mas eu sou advogada desde 2000, eu sou formada desde 2002 e sou advogada desde 2003. Luana nem tinha nascido em 2003, né? Vinícius também não, né? Não é, Luana? Mas assim, eu sei que a minha cutis, né, engana. Realmente eu sou muito precoce, mas sou advogada desde 2003, né? E aí já vi de tudo, né? E mais um pouco, e continuo vendo. Uma vez, eu trabalhava no núcleo de prática jurídica. Não sei se vocês conhecem núcleo de prática jurídica. As faculdades mantêm o núcleo para os alunos poderem fazer estágio. Aqueles alunos que não têm como largar o trabalho deles para fazer estágio podem fazer na faculdade, a FAMIG tem. E aí a gente orienta, supervisiona, mas quem cuida do processo é o aluno.
E aí ia ter uma audiência, eu chamei o aluno, falei, aluno, vem cá, me explica esse caso aqui que é audiência amanhã. Professora, mulher juiz lá ação de execução de alimentos, porque falou que o cara não está pagando alimentos. Só que ele fala que ele pagou, mas tem um detalhe, ele é interditado, quem representa ele é a mãe dele. Falei, então ele é doidinho, né? Tá falando que pagou, mas não pagou nada, doidinho. Vamos para audiência. Chegou lá um pouquinho antes da audiência, a gente sempre marca 10, 15 minutos antes com o cliente, né? Eu falei, meu filho, e aí, o que tá acontecendo? Por que você não tá pagando pensão? Eu falei, tá o quê? Tô pagando pensão, vou te mostrar. Abri uma pasta, gente, tipo, sabe essas pastinhas pretas com plástico dentro? Ele tinha uma pastinha dessa, com um monte de folha branca, colado na folha os recibos de pagamento mês a mês, cronologicamente. Falei, esse doidinho dá mais conta da vida financeira dele do que eu da minha. Fiquei pensando se eu não tinha que ser interditada também. Aí eu falei, por que você é interditado, meu filho? Ah, porque eu tenho depressão. Então ele só era triste. Ele não era doidinho, né? E aí eu fui para audiência com aquela pasta. Cheguei lá, o juiz falou, doutora, o que seu cliente não está pagando pensão? Falei, excelência, tá, olha a pastinha aqui. Você para o juiz. Aí o juiz olhou, né? Virou para a mulher e falou assim, ele está mostrando aqui os recibos de pagamento, ele está falando que ele pagou tudo, é verdade? Ela falou, é verdade. Ele pagou tudo? Pagou. Então por que essa juização, cara pálido? Porque ele nunca mais foi lá em casa. Gente, existia conflito? Não existia conflito nenhum. Ou seja, ela teve vontade de ajuizar a ação, mas não existia conflito. Então, nesse caso, ela não tinha o interesse de agir. Tá? Então, o interesse de agir é necessidade da tutela jurisdicional e para isso tem que ter conflito. E adequabilidade do procedimento escolhido. Né? Então, se eu tenho aí uma ação de execução, eu não posso fazer um processo de conhecimento. Se eu tenho um conhecimento, eu não posso fazer execução. Se eu fizer, vai faltar interesse de agir. O interesse de agir também está previsto, tá? Lá no CPC. Vou baixar para vocês. Sérgio, ela teria que provar que ele não pagava, mas para ajuizar, a prova é feita no meio do processo, né? Então, para ajuizar, você pode ajuizar sem ter a prova e falar que vai produzir a prova em audiência, né? Então, ela ajuizou assim, para produzir a prova em audiência. Só que chegou na audiência, ela não tinha como produzir a prova, né? Bom, artigo 17 do CPC, repetindo, artigo 17 do CPC. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Aí vem aqui, né, o 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de um documento. Eu posso ajuizar uma ação sem querer condenar o réu a nada, só para declarar? Então, imagina o seguinte, eu descubro que o meu pai, que eu nunca conheci, é o Silvio Santos. Eu sou maior, capaz, não preciso de pensão alimentícia. Mas eu ajuizo uma ação de investigação de paternidade contra ele. Michele, qual que é o interesse financeiro que você vai ter com isso? Nenhum. Nenhum. Porque eu não vou receber pensão. Ah, mas e herança? Gente, não existe herança de gente viva. Só de gente morta. E Silvio Santos está bem doidinho para poder gastar a fortuna dele toda antes de morrer. Então não tem garantia nenhuma que eu vou ter a herança. Então o que eu quero? Só com a declaração da paternidade. Eu posso ajuizar uma ação só querendo declarar que existe uma relação jurídica, sem querer que o réu seja condenado a cumprir obrigação nenhuma? Posso. É a chamada ação declaratória, tá? Que é o que fala o artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação do direito, tá? Aí, ou seja, ainda que eu tenha o direito de exigir algo do réu, eu não sou obrigada. Eu posso pedir só a ação declaratória. Ok, gente? Então, anotem aí no interesse de agir, eu quero que vocês anotem algumas coisas. Primeiro, tá? O que é o interesse de agir? Necessidade da tutela jurisdicional e adequação do procedimento escolhido. Artigos do CPC 19 e 20. Ok? Vou passar para a terceira e última condição da ação.
Posso? Terceira e última condição da ação? Ok. O Mário me responde, eu considero que está respondido por todo mundo. Porque quem não quiser... o Vinícius também me mandou uma mãozinha. Beleza, obrigada, Vinícius. Quem quiser perguntar já sabe. Me interrompe no áudio ou pergunta no chat, tá? Vamos lá. A terceira é a possibilidade jurídica do pedido. Que significa o pedido ser previsto em lei ou não ser defeso em lei. O que significa não ser defeso em lei? Não ser proibido por lei. Então, o pedido tem que ser previsto em lei ou não ser proibido por lei, tá? Exemplo, imagina a seguinte situação. O Mário Sérgio tá aqui, hoje agora é você, viu, Mário? Resolve aumentar a renda agora durante a pandemia, tá todo mundo precisando disso, né? Para isso, ele resolve trabalhar com comércio, delivery, de maconha e de cocaína. E aí, ele vende pro Zé Droguinha da esquina. O Zé Droguinha da esquina não paga. Mário, pelo amor de Deus, ninguém vende droga fiado, não, Mário. Que vacilo. O que o Mário vai fazer? Justiça com as próprias mãos? Já aprendemos que não pode, né? Então, o que o Mário vai ter que fazer? Não pode quebrar as pernas dele, Mário. Acabei de falar, não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Não pode fazer autotutela, isso mesmo. E aí ele vai ajuizar uma ação de cobrança contra o Zé Droguinha. Gente, me conta uma coisa. Vê se o judiciário pode tutelar o Mário nesse caso. Vê se o judiciário pode tutelar um caso em que a pessoa está cobrando algo baseado no ato ilícito. Não pode, porque esse pedido não é previsto em lei, muito antes, pelo contrário, ele é até proibido por lei. É o caso da mulher ketchup. Procura aí no Google, mulher ketchup, que eu vou contar o caso, vocês vão achar que é mentira, não é. Olha só o que aconteceu. Aconteceu uns 10 anos atrás, tá? Lá no sertão, uma mulher tinha um amante. O amante era casado, tinha uma esposa e ela namorava esse amante, né? Eu odeio quando fala que mulher namora homem casado ou homem namora mulher casada. Isso não é namoro, isso é amante mesmo, né? E aí ela queria ser oficial. Pessoa normal. Quando você quer ser oficial, o que você faz? Arruma um homem solteiro. Psicopata. Manda matar a oficial do cara para você poder ser oficial. Então a psicopata contratou um matador de aluguel para matar a oficial do cara, tá? Pagou R$1.000 na época. Eu achei uma pechincha, sabe? Tem várias pessoas que, para a gente ficar livre delas, R$1.000 é uma pechincha, tá? Contratou esse matador de aluguel. Ele chegou na casa para matar a mulher e percebeu que essa mulher, né, era uma amiga de infância dele. E aí ele falou assim, ó, não vou te matar, mas eu preciso do dinheiro, vamos fazer o seguinte, né? É a faca no sovaco, é isso mesmo. Ô Mário, você já achou, né? E aí, o que ele fez? Falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fingir que eu te matei, te cubro de ketchup, te põe uma faca no sovaco, e aí tiro foto e levo para ela. Ela vai me dar os R$1.000, eu te dou 500, ficou 500 para mim. Você não morre, nós dois lucramos. Assim eles fizeram. Chegou lá, a mulher pagou para ele, ele voltou na casa do oficial, falou, olha, ela não me pagou R$1.000, ela pagou só 500. Eu vou te dar 240, porque R$10 é o que eu gastei para comprar o ketchup, né? Não dá mesmo para confiar na palavra de matador de aluguel, né, gente? Passou uns 15 dias, teve um forró baldó lá na cidade, né? Teve um forró. E aí, gente, a Psycho foi lá, bom, eu vou nesse forró e é hoje que eu agarro esse viúvo fresquinho, já que eu mandei matar a mulher morreu, né? Só que, gente, ela chega lá, não tá o homem dançando com a esposa dele, que ela achou que estava morta. E a esposa dele ainda olhou para ela, zoou ela, trollou ela, virou e falou assim, "Esbu!" A mulher ficou indignada. Foi para a delegacia mais próxima e fez uma queixa-crime. Contra quem? Contra o matador de aluguel, que recebeu e não matou. Ô, gente, o Estado pode tutelar, pode condenar esse matador de aluguel, devolver o dinheiro ou a cumprir a obrigação, matar? Não, porque esse é o tipo de pedido que não é previsto em lei.
tá? Muito antes, pelo contrário, é proibido por lei. Reparem que eu não li e não indiquei nenhum artigo do Código de Processo Civil para vocês sobre possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Ela é uma condição da ação no processo trabalhista e no processo penal. Ela não é uma condição da ação no processo civil, tá? Aqui é o comigo, galera. Anota aí quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Possibilidade jurídica do pedido. Ela é uma condição da ação no processo penal e no processo trabalhista. Não é no processo civil, tá? Então, quais são as condições da ação? Legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Qual delas não vale no processo civil? Possibilidade jurídica do pedido. Ok, gente? E para terminar, nós estamos terminando a aula daqui a pouquinho, a carência de ação. Carência de ação não é uma das condições da ação. Repetir isso. Carência de ação não é uma das condições da ação. Anota quando você estiver estudando. Carência de ação não é uma das condições da ação. O que é a carência de ação? Ela é a ausência de uma das condições da ação. Faltou uma ou mais condições da ação, a gente fala que rolou a carência de ação. A ação está carente porque falta uma de suas condições. Então, se faltar legitimidade de parte, interesse de agir ou possibilidade jurídica do pedido, a ação vai ficar igual o Natan, carente. Quando falta uma das condições da ação, legitimidade da parte, interesse de agir ou possibilidade jurídica do pedido, a gente fala que existiu a carência de ação. E quando ocorre a carência de ação, eu tenho uma consequência jurídica, que é a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, aquele processo vai terminar e vai ter uma sentença, mas uma sentença que não resolve o conflito, porque faltou uma das condições da ação, ocorreu a carência de ação. Ok, gente? Alguma dúvida? Abram os microfones. Abre o microfone de todo mundo aqui. Ó, pum. Abre o microfone de geral. Alguma dúvida, gente? Não, sem dúvida. Tem dúvidas? Não. Então, eu vou encerrar a gravação, mas mantenho vocês aqui um pouquinho comigo, tá? Posso encerrar? Sim.